em Atos dos Apóstolos, capítulo 9. Nós vamos fazer uma leitura aqui corrida. Eu espero conseguir aqui abordar os principais versículos desse texto, que diz assim: Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e pediu-lhe cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que se encontrasse alguns daquela seita, quer homens, quer mulheres, os conduzisse presos a Jerusalém. Versículo 3: aproximando-se ele de Damasco, na sua viagem, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu, e caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele disse: quem és, Senhor? Respondeu o Senhor: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Agora levanta-te e entra na cidade, lá te será dito o que te convém fazer. Os homens que iam com ele pararam espantados, ouvindo a voz, mas não vendo ninguém. Saulo levantou-se da terra e, abrindo os olhos, não via coisa alguma. Guiando-o pela mão, conduziram-no para Damasco. Esteve 3 dias sem ver, e não comeu nem bebeu. Havia em Damasco um discípulo chamado Ananias. Disse-lhe o Senhor em uma visão: Ananias. Ele respondeu: eis-me aqui, Senhor. Disse-lhe o Senhor: levanta-te e vai à rua chamada direita, e pergunta na casa de Judas, por um homem de Tarso chamado Saulo, pois ele está orando. Numa visão ele viu que entrava um homem chamado Ananias, e punha sobre ele a mão, para que tornasse a ver. Respondeu Ananias: Senhor, há muitos ouvi acerca deste homem, quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém. E aqui tem poder dos principais sacerdotes para prender a todos os que invocam o seu nome. Disse-lhe, porém, o Senhor: vai, este é para mim um vaso escolhido, para levar o meu nome perante os gentios, os reis e os filhos de Israel. E eu lhes mostrarei o quanto devem padecer pelo meu nome. Então Ananias foi e entrou na casa, e impondo-lhe as mãos, disse: irmão Saulo, o Senhor Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas, me enviou para que tornes a ver e sejas cheio do Espírito Santo. Imediatamente lhe caíram dos olhos como que umas escamas, e recuperou a vista. Levantou-se e foi batizado. Depois de ter comido, sentiu-se fortalecido. Esteve Saulo alguns dias com os discípulos em Damasco, e logo nas sinagogas pregava que Jesus era o Filho de Deus. E todos os que ouviam estavam espantados e diziam: não é este o que em Jerusalém perseguia os que invocavam este nome? E para isso veio aqui, com o fim de os levar presos aos principais sacerdotes? Saulo, porém, se esforçava muito mais e confundia os judeus que habitavam em Damasco, provando que Jesus era o Cristo. Tendo passado muitos dias, os judeus deliberaram entre si matá-lo. Mas as suas ciladas chegaram ao conhecimento de Saulo, e como eles guardavam as portas, tanto
dia como de noite, para poder tirar-lhes a vida. Os discípulos o tomaram de noite e o desceram dentro de um cesto pelo muro, até por aí. Eu creio que nós vamos conseguir abordar hoje até o versículo 22, ok? Então nós ficamos até o verso 22 aqui, quando fala que Saulo, porém, se esforçava muito mais e confundia os judeus que habitavam em Damasco, provando que Jesus era o Cristo, ok? Então nós vamos procurar aí expor até o verso 22, para não ficar muito longo aqui a exposição da palavra de Deus. Todos acompanham a leitura aqui? Deu para entender mais ou menos aqui o que está acontecendo? A gente vai explicar, vamos entrar no texto aqui já já. Mas deu para compreender legal o que está acontecendo? Amém? Feche seus olhos, nós vamos falar com Deus agora aqui. E vamos pedir para que o Senhor venha falar aos nossos corações agora, porque é de interesse dele que nós venhamos compreender este texto. Pai, nós estamos na tua presença. Eu quero te agradecer, Pai querido, pela rica oportunidade que nós temos tido de, Senhor, ouvir a tua palavra, de, Senhor, compreender a tua palavra, de poder, Senhor, compartilhar a tua palavra e fazer com que ela venha nos mudar, fazer com que ela venha nos moldar, fazer com que ela venha, Senhor, restaurar a imagem tua, a imagem de Deus sobre as nossas vidas, em nome de Jesus. Cria, Senhor, em nossas vidas corações puros. Faz com que os nossos corações sejam transformados, ó Pai, pelo poder da tua palavra, em nome de Jesus Cristo que eu oro, Senhor, e já te agradeço. Amém. E graças a Deus. Amém, igreja? Amém. Estou muito alegre com o Espírito Santo e com Deus, porque eu creio que a palavra de Deus, ela é exclusivamente, unicamente suficiente para mudar as nossas vidas, para mudar a nossa mente, para mudar a forma que nós concebemos as coisas, a forma que nós enxergamos as coisas. Eu estou muito feliz com Deus, porque eu creio que este mesmo Espírito que estava com o apóstolo Paulo está conosco hoje aqui. Que o mesmo poder que se manifestou diante dos olhos de Paulo pode se manifestar sobre os nossos olhos. Ele pode mudar as nossas vidas. E se nós crermos, se nós tivermos esse desejo em nossos corações, eu creio que você pode ter certeza que o Espírito Santo vai começar a criar uma reação dentro da sua vida, dentro da sua mente, dentro do teu coração, dentro da tua casa, da tua família. Mas tudo se inicia pelo desejo que o próprio Espírito Santo coloca dentro do teu coração, dentro da tua vida. Quantos aqui têm o desejo de ser uma bênção, de ter uma família abençoada? Quantos aqui têm esse desejo em seus corações? E nós vamos falar isso para o Senhor hoje. E o Espírito Santo agora, ele vai te municiar, ele vai te dar condições para que você venha fazer com que estas ações do Espírito Santo sejam evidentes, sejam claras na sua vida. Amém? Versículo 9 fala que Paulo, ou Saulo até então aqui, ele respirando ainda ameaças de mortes contra os discípulos do Senhor, ele se dirigiu ao sumo sacerdote e pediu algo para esse sumo sacerdote. O que ele pediu? Ele pediu cartas para estas sinagogas em Damasco, a fim de que, se ele encontrasse alguém ou algum discípulo de Jesus, em algumas versões pode estar aí seguidores do caminho, porque é como eles eram conhecidos naquela época. Por que eles eram seguidores do caminho? Alguém tem aqui alguma ideia? Por quê? Qual foi a afirmação de Jesus? Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, e ninguém vem ao Pai se não for por mim. Então, Jesus, ele foi conhecido por alguém que afirmava ser o caminho, e todos os seus discípulos, os seus seguidores ficaram conhecidos como os discípulos de forma debochada, de forma irônica, eles eram conhecidos dessa forma.
Saulo, então, aqui, antes de eu abordar essa questão das cartas que ele pediu aos sacerdotes, o texto fala que ele, respirando ainda ameaças de morte contra os discípulos do Senhor. Paulo ainda respirando, Paulo ainda demonstrando ameaças contra os cristãos, contra os seguidores de Jesus, contra o próprio testemunho, a própria história de Cristo. O texto, quando fala que Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos, está dizendo o seguinte: este termo ele é bem familiar, ele é bem próximo de esse termo respirando ameaças. Ele é comparado quando uma fera, quando um animal selvagem, ele está diante da sua presa. Então a ideia que se dá, que quando diz que Paulo respira ameaças, é quando Paulo estava totalmente disposto a exterminar, a acabar. É um ar de ódio, um ar de fúria, assim como um animal selvagem. Ele rosna, ele demonstra no seu semblante a raiva, o ódio que existe pela sua presa. Este é o sentimento do apóstolo Paulo, ainda na pessoa de Saulo aqui. Antes de ser o apóstolo Paulo, se tratando ainda quando ele era Saulo. Esse respirando ameaças é como aquela fera que está pronta para devorar, para devastar, para destruir a sua presa. Nós estamos falando de um homem que tinha como meta pessoal exterminar com a história de Jesus Cristo, de acabar com a disseminação, com o espalhamento da mensagem do Evangelho de Jesus Cristo. Saulo de Tarso era um camarada obstinado, um camarada que estava pronto, decidido a colocar um ponto final. É mais um que se levanta, tendo dentro de si um discurso de ser fiel à ortodoxia judaica. É um camarada que, em nome de uma casta de fariseus, tinha dentro do seu coração o desejo de acabar com o Evangelho de Jesus Cristo e com a mensagem do Evangelho de Jesus Cristo. Saulo, sendo um fariseu, existem outros textos na Bíblia que vai falar que ele mesmo vai se colocar como um camarada criterioso, como um cara cuidador, observador das leis, das ordenanças que ele havia concebido aos pés do seu mestre Gamaliel. É um camarada que estava decidido a destronar qualquer um que se dizia ser filho de Deus, ou Messias, ou ungido de Deus. A obstinação de Saulo era exterminar com a imagem, com a memória e com os ensinamentos de Jesus, porque até então ele considerava que Jesus era um falso Cristo, que Jesus era um falso profeta, que Jesus era um camarada que tinha vindo de Deus. Vocês lembram por que Jesus havia sido julgado e condenado? Qual foi o peso, qual foi o pecado, qual foi a culpa que foi empregada em Jesus? Blasfêmia, porque ele se dizia ser filho de Deus, o caminho, a verdade e a vida. Paulo era um camarada que ele queria colocar fim nisso, e nós já estamos
Caminhando aqui no capítulo 9 de Atos, nós observamos que desde o primeiro capítulo, desde a formação da igreja, do segundo capítulo, quando o Espírito desce sobre a igreja, capacita a igreja, desde a morte de Cristo, na verdade, há muita perseguição. Só que agora se levanta um camarada que tinha fama pela sua crueldade, que ele era conhecido pela severidade, pela força que ele colocava nesta perseguição, nesta causa de perseguir, bloquear e impedir que o evangelho se espalhasse. Vocês devem lembrar aqui que na morte de Estevão, a Bíblia vai relatar que Saulo consentiu da morte de Estevão. Então, um camarada que já vem perseguindo os cristãos. Então, após a Bíblia relatar que Paulo estava furioso, Paulo tinha no seu semblante as marcas, as características de alguém que estava obstinado a destruir, a acabar com os discípulos e com a mensagem do Evangelho de Jesus Cristo. Essa obstinação dele chegou ao ponto de ele procurar as sinagogas. Ele, como um fariseu, um camarada respeitado pelos fariseus, ele começa a procurar todas as sinagogas das circunvizinhanças e começam a requerer, ele começa a reivindicar, requerer cartas de autorização para perseguir, para prender e, se necessário, até matar todo e qualquer cristão, todo e qualquer discípulo de Cristo. Versículo 3 fala assim, que aproximando-se ele de Damasco, aproximando-se Saulo de Damasco, no caminho de Damasco, na sua viagem, subitamente ou de repente, ele foi cercado, ele foi envolvido por um grande resplendor de luz do céu. Eu não sei como é que está na sua Bíblia aí. A outra versão fala que enquanto ele seguia pelo caminho, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor. O camarada lá, com as suas cartas, cheio de fúria, querendo perseguir os cristãos, destinado a matar, a prender, a assolar os cristãos. No meio do caminho, esse camarada, ele topou com uma luz. Ele esteve de frente com uma luz. E é uma luz que excede qualquer outra luz. É uma luz que é maior do que qualquer tipo de luz que você ou eu nós venhamos ter tido uma experiência um dia. É uma luz que é capaz de derrubar uma pessoa, uma luz que é capaz de cegar uma pessoa, é a luz que é capaz de deixar uma pessoa totalmente refém, totalmente sem ação ou reação. É uma luz que mobiliza, é uma luz que convence, é uma luz que paralisa, é uma luz que freia, é uma luz que abre o entendimento. Esta foi a luz que Paulo encontrou. Versículo 4 fala que Paulo, diante desta luz, ele foi lançado ao chão, ele cai por terra, e junto com esta luz, ele ouve uma voz. Ele ouve uma voz, e é uma voz inconfundível. É uma voz que jamais se ouviu igual. Quando eu leio o discípulo João, quando ele fala que a voz de Cristo é como voz de muitas águas, são esta voz de muitas águas que encontra Saulo no caminho de Damasco.
Saulo, Saulo, por que você me persegue? Saulo, por que você me persegue? Ele pergunta. O que ele pergunta aí? Como é que está a sua Bíblia? Ele falou: quem é você? Ou quem você persegue? A voz do Senhor é inconfundível. Quando qualquer ser que seja, ouve a voz de Cristo, sabe que é a voz do Senhor. E Saulo, homem incrédulo, imediatamente ele fala: quem é o Senhor? Porque ele sabe que não é qualquer luz, ele sabe que não é qualquer voz. Ele está diante da luz do mundo. E ele está diante da voz de muitas águas. Quantas vezes nós temos ouvido a voz do Senhor, igreja? E nós temos entendido que é qualquer voz, que é só mais uma pregação, que é só mais uma mensagem, mais um culto. Eu creio que se Saulo de Tarso estivesse aqui nesta noite, ele iria dizer para você: quando ouvir esta voz, se jogue, se lance e obedeça. Porque João novamente ele vai dizer isso no livro de Apocalipse: quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz à igreja. Quantas vezes nós temos ouvido os conselhos do Senhor, e nós temos tratado os conselhos do Senhor como mais um conselho da vovó ou do vovô, ou uma dica. Quando o Senhor fala, meu irmão, abra o teu coração, fique de pé em nome de Jesus quando você ouvir esta voz e fala: eis-me aqui, Senhor. Amém, igreja? Amém. Aleluia. Então Saulo pergunta: quem é você, Senhor? Senhor, quem é você? E a resposta foi: eu sou Jesus, a quem você persegue. Vamos lá. Saulo estava perseguindo Jesus? Aonde Jesus estava nesse momento? À direita de quem? Do Pai. Quem Saulo estava perseguindo fisicamente eram os seguidores, eram os discípulos. Só que Jesus, ele entende que a causa dos discípulos é a sua causa. Os discípulos não estão falando de si mesmos. Os discípulos não estão falando a respeito deles, do sofrimento deles, da vida deles. Mas os discípulos estão falando a respeito de quem? De Jesus. E todas as vezes que nós vivemos a respeito da causa de Jesus, o próprio Jesus se levanta para nos defender. Amém. Porque a causa dele não é nossa. Amém. Estevão, quando foi morto, apedrejado, ele disse: Senhor, não impute sobre estes homens, não coloque sobre estes homens culpa, Senhor, porque eles não sabem o que eles estão fazendo. Estevão sabia que quem estava sendo apedrejado ali não era ele, mas era a mensagem que ele continha, ou a mensagem que estava sobre a vida dele. Amém, igreja? Amém. Então, quando você for perseguido, sabe você que não é você que está sendo perseguido. Se a tua causa é Jesus, se a causa da tua vida é o Evangelho de Jesus Cristo, você pode ficar despreocupado, porque o próprio Jesus se levanta para enfrentar os teus opositores. E tem coisas que vocês nem sabem, que o próprio Jesus, o próprio Espírito Santo de Deus já tem se levantado para trabalhar em seu favor. Os apóstolos não estavam naquele local, os discípulos não estavam naquele local, foi no meio do caminho. Antes deste homem encher, esse homem, como já disse no início aqui, desejoso em exterminar, em acabar com tudo, chegasse até os apóstolos, até os discípulos, até os seguidores. Jesus parou ele. Jesus falou: para aí, por que você está me perseguindo?
Acho que ele falou assim: peraí, eu não estou te perseguindo. O negócio com você já foi. É o seu, né? Imagino eu aqui um pensamento, algo que poderia passar pela mente de Paulo, longe de mim querer acrescentar coisa na Bíblia aqui. Mas espera aí, eu não estou nada com você não, é com o seu seguidor. Mas Jesus joga de orelha e falou: por que você está me perseguindo? Em outras palavras, falando assim: quem persegue os meus, persegue a mim. Então a justiça é de quem? É de Deus. Se a causa da tua vida é o Evangelho, meu irmão, você fica despreocupado, porque quem tocar em você, está tocando nele. Eu vou falar de novo: se a tua causa é o Evangelho, mas a tua vida tem sido motivo de escárnio, de vergonha, não queira que Jesus se levante para defender o seu escárnio, a sua vergonha. Amém? Mas fique em paz. Se existe escárnio, existe vergonha, existem muitos pecados não confessados, existem muitas transgressões ocultas dentro do seu coração, Jesus pode encontrar com você hoje, como encontrou com este homem no caminho de Damasco. Se você é um seguidor, fique em paz, porque Ele te defende. Mas se você é um transgressor, fique em paz também, porque hoje Ele pode mudar o seu nome, Ele pode mudar a sua história hoje. Amém. Não há o que Deus não mude, não há obra que Deus não faça. Aleluia. Amém. Não há absolutamente nada que seja impossível para este Deus. E para este Deus gracioso, esse Deus amoroso que nos alcança, que nos amou quando nós éramos ainda pecadores. Chambinha é o nome de um camarada que esquartejou umas pessoas aí um tempo atrás. Vocês lembram disso? Quem lembra dele? Foi preso. É um camarada que, se passasse um dia na nossa frente, eu creio que muitas pessoas tinham desejo de passar por cima dele, atropelar ele, exterminar, acabar com a raça dele. Quer dizer que Paulo era pior que Champinha? Fala uma pessoa ruim aí que você acha aí. Susana von Richthofen. Não é? Tá todo mundo falando: a mulher agora saiu da liberdade provisória, não sei, saiu da cadeia agora. Enfim. Porque ela é ruim, porque ela matou o pai, ela matou a mãe, acabou com tudo. Quero falar para você que o apóstolo Paulo era muito pior do que Susana von Richthofen e todos esses outros que nós conhecemos. Né? E Deus amou ele de uma forma. Deus colocou esse camarada no chão. Deus colocou esse camarada prostrado no chão. Deus mostrou para ele que na verdade já existia uma cegueira dentro da vida dele. Deus, quando coloca a cegueira, a escama dos olhos de Saulo, Deus mostra para ele que ele pensava que ele enxergava, mas ele não enxergava. A cegueira física de Saulo veio para mostrar para Saulo o quanto ele era cego desde a sua nascença. A sua nascença. Amém? Amém. Ele pensava que estava ali. Eu vou falar isso aí. Ele estava cheio de certezas, estava cheio de opiniões. Como eu já disse aqui, ele pertencia a uma casta seleta, um grupo de pessoas, de fariseus, que era a elite dos fariseus. Ele tinha um mestre, ele tinha um camarada que conhecia tudo de lei, que era Gamaliel. É um camarada que se debruçou muitas vezes sobre os pés do seu mestre Gamaliel, para entender as escrituras, as leis e os ensinamentos das sinagogas. Mas ele ainda não tinha tido até então um encontro com o Cristo da história. É um camarada que tinha certo tipo de conhecimento a respeito da história, mas ele não havia ainda tido um encontro com o Deus da história. Talvez existam pessoas aqui hoje nessa situação, ou pessoas nos vendo, que estão nessa, ou nos ouvindo nessa situação, nessa mesma situação. Eu conheço de ouvir falar,
eu já ouvi, eu já estudei, eu já li, já sei, já ouvi falar, já estudei isso aí, já ouvi muitas vezes esse texto, já conheço o Salmo, já conheço isso, conheço até o que ele lia. Percebe que Lucas aqui em Atos, ele repete essa mesma sequência quando fala, mostra o eunuco no capítulo 8, no final do capítulo 8, fala o seguinte, quando o Filipe levanta e fala, você entende o que você está lendo? Presta atenção nisso aqui, ó, para você entender. Filipe fala porque, olha a pergunta que Filipe faz para o eunuco, você entende o que você lê? Aí o eunuco responde o quê? Como é que eu vou entender? Se ninguém me ensina. Então, é dois públicos. O primeiro público é aquele que não tem ninguém que ensina. Ok? É aquele que não sabe porque não tem ninguém que ensina. E o segundo público, que é o público de Saulo, que mesmo estando aos pés de um mestre chamado Gamaliel, está sendo ensinado errado, está sendo conduzido por caminhos tortuosos, caminhos que não são caminhos mostrados, revelados pelo bom pastor. São ovelhas que são levadas ao precipício, ao abismo, à morte. Mas a palavra do Senhor fala que Ele daria pastores segundo o vosso coração. E Deus levanta pessoas, o próprio Cristo entra na história humana, se revela para pessoas e fala, peraí, quem você pensa que você é? Por que você está me perseguindo? Aonde você pensa que você vai com essa astúcia toda? Pode parar por aí mesmo. Esta é a mensagem de Jesus. Você já tem todo o seu jeito, você já tem toda a sua força. E outra coisa que está me cozinhando mais uns dias já, eu vou passar para vocês aqui. Às vezes, a concepção, às vezes a ideia que você tem a respeito do Evangelho, a respeito do seu chamado, a respeito do que você é em Cristo, nunca será maior do que verdadeiramente Deus pensa a respeito de você. Dá para entender o que eu estou falando? O que nós pensamos, que nós temos com Deus, o que Deus tem conosco, nunca se comparará com o que verdadeiramente Deus pensa de nós, ou os planos, a missão que você tem, que você recebeu, não é maior do que o propósito eterno de Deus. A missão que você recebeu não é maior do que o propósito eterno de Deus. Saulo pensou que ele tinha uma missão, e a missão era parar todos aqueles que estavam disseminando uma mensagem de que o Filho de Deus veio, chegou, e ele não concordava com isso, ele não enxergava isso. Então ele colocou dentro do coração dele que ele tinha a missão de parar essa história, de colocar um ponto final nessa história. Só que ele não conhecia o propósito eterno de Deus, até um dia que ele encontra com o propósito eterno de Deus e muda o ímpeto, o desejo, a missão, o foco muda, porque ele entende que é melhor estar dentro do propósito eterno de Deus do que você ser uma pessoa realizada por cumprir um ideal, por cumprir uma ideia, por realizar coisas para ser lembrado, para ser visto, para ser reconhecido. Paulo vai falar que dentro da geração dele, do núcleo, do rol, das pessoas onde ele convivia, ele era o cara. Ele era o cara rigoroso. Ele era o camarada que cumpria. É o camarada que investia a vida e o tempo. Dava o sangue pela causa que ele achava que era correta. Então, um conselho como o pastor de essa igreja deu para você: antes de querer fazer, antes de querer realizar, antes de querer executar, peça para o Senhor. Peça para o Senhor colocar dentro do teu coração qual é o propósito eterno dele
na sua vida. Amém? Antes de você se sentir realizado ou realizada, procure realizar a vontade de Deus. Antes de querer fazer, seja. Não é por muito fazer, não é pelo quanto você faz, o quanto que você produz, ou a quantidade de coisas que você executa, mas é pelo entendimento que você tem do propósito eterno de Deus na sua vida. Amém? Amém. Existe muitas pessoas trabalhando igual, como diz aí fora, uma vaca louca. Está camelando. É o ativismo dentro das igrejas, onde a pessoa não tem tempo para a sua família, onde as pessoas não têm tempo para absolutamente nada, porque elas vivem em função estrutural da igreja local. Não estou pregando contra os trabalhadores, mas estou dizendo para você que acima dos trabalhos que você tem feito, que você faz, está o propósito para aquilo que, por que você está fazendo, para que você está fazendo. Ok? Deus, Ele nos chama para um evangelho racional. Eu pude compartilhar com alguns irmãos nesses dias que nós estivemos juntos a respeito disso. Existe um propósito. Talvez você que é um membro dessa igreja, uma pessoa que frequenta essa igreja, visita essa igreja, você chega aqui nessa igreja, deu 6 horas da tarde, você chega aqui, você pega aí, senta na sua cadeirinha aí, você fala: hoje, Senhor, eu quero te adorar, eu quero te louvar, eu quero ouvir a tua palavra, eu quero me alegrar. Mas você não sabe que 8, 9 horas da manhã tiveram pessoas aqui nessa igreja que não recebem nenhum real para poder limpar essa igreja. Pessoas deixaram as suas famílias para estar ensaiando louvor. Pessoas deixaram os seus finais de semana para preparar pregações. Pessoas estão investindo o seu dinheiro para fazer aula de música, para poder cantar um louvor aqui agradável ao Senhor. Pessoas que têm sido fiéis ao Senhor no seu dízimo, na sua oferta, para que essas portas permaneçam abertas. Você está entendendo o que eu estou falando? Talvez isso hoje tenha significado para você que faz essas coisas. E para você que não faz, comece a refletir a respeito disso. Por que eu não faço? Da mesma forma que as pessoas que fazem sabem por que fazem, porque aqui neste lugar nós ensinamos. Neste lugar nós ensinamos por que elas fazem. Qual a importância dessa igreja limpa? Qual é a importância dessas luzes acesas? Qual a importância dessa porta aberta? É para que pessoas pecadoras como eu, como você, que estamos perdidos em nossos delitos e pecados, para que nós pudéssemos receber esta mensagem que muda as nossas vidas, para que nós venhamos receber a presença do Espírito Santo, que vai agora edificar uma morada sobre as nossas vidas. Amém? Amém. Para mim, este é o propósito. Desta porta está aberta, este lugar está aberto. Nós temos que entender isso. O Evangelho não é brincadeira. O Evangelho é coisa séria. E eu fico vendo, todas as vezes que eu leio isso na Bíblia, eu encontro isso nas Escrituras, e tem muitos textos que vai me relatar isso, que como Deus é generoso, como Deus é bondoso, como Deus é misericordioso com essas pessoas que entendem o Evangelho. Como Deus muda a vida dessas pessoas. Como Deus muda a forma dessas pessoas de enxergar. Um camarada que estava obstinado a exterminar com os seguidores de Jesus, discípulos de Jesus. Esse camarada agora tem um encontro com Jesus. Esse camarada agora ele ouve a voz de Jesus e ele é questionado por Jesus. Esse camarada vai ser transformado por Jesus. E o Evangelho continua. Será que você consegue se enxergar como um Saulo? Talvez você nunca matou ninguém. Talvez você nunca impediu que o Evangelho,
fosse adiante, prosseguisse, ou fosse disseminado, fosse espalhado. Mas quantas vezes você participou? Quantas vezes você presenciou momentos, sabe, que trazem tristeza para pessoas? Uma vez eu fui pregar no Iglão, quando no início do meu pastorado, fui chamado como pastor, fui ungido a pastor, e uns colegas me chamaram para pregar, ministrar numa igreja deles. E quando eu cheguei nessa igreja, um lugar onde eu passei praticamente minha adolescência inteira, quando eu entrei nessa igreja, eu olhei para o banco da igreja, eu enxerguei um monte de gente que eu conhecia de uma vida totalmente torta que eu tinha. O primeiro sentimento que veio no meu coração é: que vergonha. Esses caras sabem da minha história. Esses caras sabem das besteiras, porcaria que eu fiz no meu passado. Essas pessoas que estão aqui conhecem o meu passado. Algumas delas participaram comigo de coisas do passado, de situações do passado. O primeiro sentimento que veio na minha consciência foi: que vergonha. Parece que o texto que eu havia estudado tinha desaparecido da minha mente, tinha sumido. O que eu vou falar para esses caras, para esse povo que está aqui? E então o rapaz me chamou para eu poder pregar. Eu subi ali no púlpito, né, no altar ali deles, ali, debrucei minha Bíblia sobre o púlpito, baixei minha cabeça, fechei os meus olhos, e eu falei para o Senhor: que vergonha, Senhor. Que vergonha que eu tenho do meu passado. Que vergonha que eu tenho das minhas atitudes. Foi coisa de segundos, coisas de poucos segundos, mas eu ouvi uma voz. Eu ouvi uma voz dizendo assim para mim, dentro do meu coração: aonde habitou o pecado, superabundou a minha graça. Aonde habitou o pecado, superabundou. Quem falou isso? É o próprio apóstolo Paulo. O que era motivo de vergonha, agora vai ser motivo, sabe, de fazer com que pessoas possam ouvir o Evangelho. Abra a tua boca, fala sobre as coisas que você tem visto. Fala sobre as coisas que eu tenho feito sobre a tua vida. Eu abri os meus olhos e falei: vamos abrir a Bíblia. Eu esqueci quem eram as pessoas que estavam na minha frente. Eu tenho certeza que pessoas foram impactadas pela mensagem do Evangelho que foi ali pregado. Eu não sei como é que você entrou aqui hoje. Eu não sei como está o teu coração hoje, como é que está a tua mente, o que você veio decidido a fazer hoje aqui. Eu não sei. Eu não sei o que te trouxe aqui hoje. Eu não sei qual a motivação. Quais são as questões que você veio trazer diante de Deus aqui. Eu não sei, sabe, quais são as coisas que passam pela tua cabeça, o que está acontecendo na tua casa, na tua vida, no teu trabalho. Eu não sei o que está acontecendo, mas Deus sabe. E o que Deus está dizendo para você é exatamente isso: onde habitou o pecado, eu faço a minha graça ser transbordante. Eu faço a minha graça superabundar. Eu mudo pessoas, eu mudo caráter, eu mudo o nome, a história, o histórico, eu mudo. Será que tem alguém aqui pior que Saulo? Eu acho que não, né? Eu acho que não. E Jesus mudou a vida dele. Amém? Amém. Vou continuar aqui. Como eu adiantei bastante coisa aqui, eu vou dar uma encurtada aqui. Então Jesus fala no versículo 4: Saulo, Saulo, por que me persegues? Aí Saulo vai e fala: quem é o Senhor? Ele fala: eu sou quem? Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Saulo entendeu naquele momento que a perseguição dele era a respeito de Jesus. Ele estava perseguindo era Jesus. Ele perseguia a mensagem. Ele perseguia a mensagem que aqueles discípulos pregavam. Jesus fala que eu sou o caminho,
Eu sou a quê? Então aqueles camaradas, eles não eram simplesmente seguidores do caminho, mas eles eram os anunciadores da verdade. A questão deles não era simplesmente pelo fato de eles seguirem o caminho, estarem no caminho, mas é o fato também deles estarem falando a respeito da... E quem é a verdade? João capítulo 1 fala o quê? No princípio era o verbo. O que é o verbo? A palavra. No princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus. Entende isso? Então é uma causa dupla que ele perseguia. Ele perseguia tanto os discípulos que estavam no caminho, quanto também ele perseguia aqueles camaradas pela verdade que eles anunciavam. Ele mexeu com as pessoas erradas. Ele estava mexendo com a própria presença de Deus. Ele estava mexendo com o próprio Deus. Ele entrou num solo sagrado. Ele ousou tocar no solo sagrado. Ele ousou trilhar caminhos que não era para ele trilhar. Eu me lembro de Moisés, quando ele foi interrompido pelo próprio Deus. Quando Deus fala para ele: Moisés, tira a sandália dos seus pés, porque o lugar que você pisa é santo. É o mesmo Deus dizendo para Saulo: Saulo, Saulo, por que você está me perseguindo? Por que você ousa colocar esses pés sujos sobre o meu caminho? E a Bíblia fala que Saulo foi ao chão. Você percebe também uma observação que não tem cavalo nessa história, né, gente? Amém? As pessoas falam que Saulo caiu do cavalo, né? A Bíblia não fala de cavalo, isso é coisa que o povo inventa. Quem aqui já ouviu que Saulo caiu do cavalo? Você viu que ele texto não tem, né? Então tira o cavalo da história. Quando você for contar para alguém, fala que Saulo caiu não foi do cavalo, sabe? Ele caiu dos próprios planos dele. Uma decepção, uma frustração. Foi o próprio Deus, o próprio Cristo se revelando a ele, falando o seguinte: pega os seus projetos, os seus planos, toda essa gana que existe dentro de você e joga no lixo. Se prostra diante de mim, em outras palavras. Estava ouvindo aí um teólogo brasileiro dizendo o seguinte: que Saulo era como um touro bravo, né? Eu lembrei do Jardel, né? Não que o Jardel seja touro nem seja bravo. Mas o Jardel hoje lá no sítio, ele estava lá perto dos cavalos, foi, Jardel? Ele chegou lá na manhã, quietinho, né? Foi lá, passei a mão na cabeça do cavalo, e a Patrícia: cuidado, esse cavalo ali é o mais bravo de todos, fica esperto. Tá bom, fui lá, fui embora. Daqui a pouco veio o Jardel, com o celular na mão. Ó, pastor, dá uma olhada aqui, ó. Lá dentro do negócio do cavalo, passando a brachada do cavalo, eu fiquei: esse cara é doido. Fez a selfie com o cavalo. Eu disse: Jardel, só por Deus, né? Eu lembrei de Saulo. Tiramos o Jardel fora agora, tá aí. Nada a ver com o Jardel agora. Aí Saulo é o touro bravo. É o camarada que ninguém pode chegar perto dele, senão ele prende, ele amarra, ele mata. Aí me veio na mente esses camaradas que adestram. Até como tem que chegar isso hoje lá. Como será que é o cara adestrar esses bichos selvagens, esses bichos que nunca foi montado, né? E eu lembro que eu vi alguns documentários, algumas coisas do passado, aqueles homens que laçam o boi, tem isso? Vocês já viram isso? Eles laçam o boi, puxa, prende, amarra a perna, o cara faz, todo mundo fica: como o cara fez isso? Jesus fez isso com Saulo. O touro bravo, que era Saulo, foi laçado por Jesus. Jesus domou, só com uma palavra. Jesus domou Saulo. Será que tem alguém bravo aqui hoje? Será que tem alguém bravo aqui hoje? Jesus está dizendo que Ele pode domar você. Será que tem alguém aqui com o espírito aflito? Será que tem alguém aqui com a mente confusa? Perturbado?
perturbada, Jesus está dizendo que Ele toma você. O Espírito Santo dele traz paz, traz cautela, traz responsabilidade. Amém, igreja? Amém. Glória a Deus. Daí Jesus fala: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Aí Jesus fala o seguinte, aí Saulo está o quê? Prostrado no chão, cego, derrubado no chão, cego. É o camarada seguinte, ó, eu não tenho mais, estou no chão, lançado ao chão, eu não enxergo mais nada, não sei mais de nada, estou perdido. Aí Jesus fala o que para ele? Levanta. Porque o lugar de quem tem um encontro com Cristo não é no chão prostrado, mas é de cabeça erguida. Aleluia. É de cabeça erguida. Amém? Amém? Você já teve encontro com Jesus? Você já entendeu qual que é o seu lugar? Agora fica de pé. Porque agora vai vir a orientação de Deus para a sua vida, como veio para ele. A gente fala o que para ele? Agora levanta. Agora você vai entrar na cidade. Lá, eu vou falar para você o que você vai ter que fazer. Lá eu vou dizer para você o que convém você fazer. Vai, levanta e vai até a cidade. Eu vou te dar as orientações. Os homens que viam, versículo 7. Os homens que viajavam com Saulo pararam, os capangas dele, né? Ficar tudo parado sem entender nada. Eles ficaram absolutamente mudos, emudecidos. Eles ouviam a voz, mas eles não podiam ver nada. A imagem, a luz, se revelou a quem? A Saulo. Tem uma coisa que eu observo aqui, gente. Muitas pessoas não irão ter este encontro com Jesus ao ponto de vê-lo, mas ninguém vai poder se queixar de não ter o ouvido. Amém? Por quê? Porque as pessoas hoje, elas se negam a enxergar Jesus através das nossas vidas. Mas elas não podem ignorar ou mentir ou falar que elas não têm ouvido a respeito de Jesus. Somente Saulo conseguiu enxergar esta luz. E já estes homens simplesmente eles ouviam a sua voz, a voz de Cristo. Versículo 8. Então Saulo se levantou do chão e, abrindo os olhos, nada podia ver, e guiando-o pela mão, levaram-o para Damasco. Esteve 3 dias sem ver, durante quais nada comeu nem bebeu. O camarada ficou sem ver, sem comer e sem beber. 3 dias. 3 dias. Havia lá em Damasco um discípulo chamado Ananias. O Senhor apareceu numa visão e disse: Ananias. Alguém respondeu: eis-me aqui, Senhor. Olha aí, Deus falando com os seus servos ouvindo e respondendo. Será que tem servos de Deus aqui que ouvem o que o Senhor tem falado e diz: amém, Senhor, eis-me aqui, Senhor, eu vou obedecer o que o Senhor está fazendo? Percebe a interação de Deus com o seu filho, os seus filhos, os seus servos, os seus discípulos, os discípulos de Jesus, os seguidores de Jesus, os seguidores do caminho, os anunciadores da palavra de Deus. Será que essas pessoas que estão aqui hoje, essas pessoas que estão nos ouvindo, será que essas pessoas estão prontas para fazer
fazer parte do propósito eterno de Deus? Ou não? Eu quero simplesmente ser mais um invisível. Eu quero entrar e sair sem ninguém me perceber. Eu quero ser simplesmente um admirador da lei. Eu quero simplesmente ser um simpatizante do Evangelho. Eu postei esta semana na minha rede social, no canal da igreja, o que é ser um discípulo. Eu não sei quantas pessoas leram isso. Se você não leu, vá depois lá e lê. Eu não vou falar aqui não. Mas Jesus nos chamou admirador. Jesus nos chamou pessoas para enxergar, para ver de longe. Todo tempo que Jesus chamou pessoas, Jesus chamou discípulos. A Bíblia fala que existiram discípulos que depois abandonaram Jesus. Mas toda vez Jesus chamava discípulos. Ok? Então seja hoje em nome de Jesus um discípulo. Amém. Seja hoje um crente que entendeu o chamado. Para que foi chamado? Vou finalizar aqui. Então o Senhor me diz, versículo 11: levanta-se, vai na rua que se chama direita. Fala aqui com Ananias. Ele falou: eis-me aqui, Senhor, né? Então, já que você está aqui, então vai na rua direita. Levanta, vai na rua direita, na casa de Judas. Procure um homem de Tarso chamado Saulo, que está... O que ele está fazendo? Puxa vida, um homem tão carnal, um homem terrível, um cara assustador, cheio de raiva e de ódio, querendo devorar as presas dele. Está o que agora? Jesus doma ou não doma? Hã? Doma ou não doma? Então para, meu irmão, Deus está falando aqui com você. Para de querer fazer justiça com a tua mão. Para de querer mudar as pessoas, você. O Espírito Santo é capaz de domar aquela pessoa que você tem se enfurecido, ou que tem se enfurecido contra você. Amém? Amém. É Jesus quem vai na frente. Aleluia. Amém, Jesus. Então ele está orando. Também é um sinal do seguinte: o camarada que tem encontro com Jesus, ele vai orar. Um cara que tem encontro com Jesus, ele entende a importância da oração. Então que hoje nasce dentro do teu coração, você que não ora, você que não tem o hábito de orar, que hoje em nome de Jesus haja hoje o despertamento dentro do teu coração, para que você venha orar. Se você entende que existem áreas na sua vida que necessitam ser mudadas, que você venha a partir de hoje se lançar de joelhos na tua intimidade, dobrar o teu coração diante do Senhor, que você venha rasgar não só as vestes, mas o teu coração diante da presença do Senhor. Amém? Coração. E em uma visão, viu entrar um homem chamado Ananias, e impor-lhe as mãos para que recuperasse a vista. Ananias, porém, respondeu: Senhor, de muitos tenho ouvido a respeito deste homem, quanto mal ele tem feito aos teus santos em Jerusalém e aqui em Damasco. Ele tem autorização dos principais sacerdotes para prender todos que invocam o seu nome. Ananias falou: Senhor, você está de brincadeira comigo? Você está mandando eu orar para um camarada que está matando todo mundo. Ele tem a liberação, ele tem a carta, ele tem a autorização para matar, para prender. E eu vou lá? Eu vou lá? Mas o Senhor disse no versículo 15: Ananias, vá, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome diante dos gentios e reis, bem como diante dos filhos de Israel. Pois eu mesmo vou mostrar a ele quanto deve sofrer pelo meu nome. O chamado de Deus aos seus não é outro senão encarar o sofrimento. E muitas vezes esses caras, eles vão... Faz esse tormento passar aí. Muitas vezes esses camaradas aqui, por causa do histórico, por causa do medo, por causa da fama que o mal tem, que o outro que pratica o mal tem, pode ser que eles venham temer. Mas Jesus está dizendo o seguinte: eu vou mostrar para eles, vou mostrar para ele
o quanto que ele vai sofrer, o quanto que, olha o que o texto fala aqui, ó. Pois eu mesmo vou mostrar para ele quanto deve sofrer pelo meu nome. Gente, o Evangelho é um chamado ao sofrimento. Eu fico vendo esta mensagem aqui, relatada por Lucas, como essa mensagem é diferente dessas mensagens que têm sido pregadas na televisão, onde Deus chama as pessoas para serem prósperas, onde todo mundo vai vencer, todo mundo vai ganhar dinheiro, todo mundo vai ficar rico, todo mundo vai conquistar a chave. Eis que eu vejo a chave, uma chave na sua mão. E Jesus está falando para Paulo, para o camarada, fala o seguinte: esse Saulo, ele vai perceber o quanto se faz necessário, o quanto ele vai sofrer pelo meu nome. Amém? É isso aí. É isso mesmo que você quer? É o Evangelho que você quer para a sua vida? Amém? Quem não quiser, pastor, desculpa aí, eu não sabia que o Evangelho era assim, não, eu quero outra coisa. Existem outras igrejas, outras religiões que falam uma outra mensagem. Que você vai vencer, que você vai vencer todo o tempo, que é só vitória, varão. É só vitória, varão, só vitória. Fala para Paulo que foi só vitória. É só flores, né? Jesus falou: quem quiser me seguir, pega a tua cruz e me siga. Pedro foi pregado numa cruz por cabeça para baixo. João Batista foi decapitado. João foi jogado num balde de óleo fervente. Ainda Deus conseguiu tirar ele de lá. E aí vai, sou mártir. E o camarada veio hoje, no século 21, é só vitória, vaso. Pô, meu querido, me desculpa, vai ler a Bíblia. Vai ler a Bíblia, eu não sei que Bíblia que esse cara está lendo. O Evangelho é uma mensagem, por isso que a Bíblia fala que é loucura. É loucura para quem se acha entendido. É loucura. Se você não entende essa loucura, procura outra coisa. Mas a mensagem do Evangelho é esta loucura, que transforma as nossas vidas. Amém. E que promete uma eternidade junto com Deus. Amém. E é isso que eu quero para a minha vida. Amém? Vou finalizar aqui, que já foi meu horário. Tem muita coisa aqui ainda, mas, né? Mas amém. Pastor Adriano continua na semana que vem. Amém, pastor? Amém? Gente, vocês vão ver o que vai acontecer com esse camarada. Vocês vão ver o que vai acontecer com esse camarada. É o maior. Esse camarada foi o cara que mais escreveu no Novo Testamento, que tem a maior quantidade de livros, de cartas escritas, por amor à minha vida, por amor à sua vida. Sabe aquela coisa? Tanto prejuízo que eu causei, tanta dor que eu fiz pessoas passar. Senhor, a minha vida, esse é o Evangelho. Olha a mensagem do Evangelho: a minha vida vai ser para o seu louvor. Eu vou trazer glória para o seu nome, Senhor. Eu vou dedicar a minha vida, a minha história, para trazer glória para o seu nome. Esse camarada preso, ele escrevia acerca das coisas que ele estava ouvindo do próprio Jesus ressurreto. Amém? Amém. Tem pessoas aqui hoje que querem hoje se lançar diante dessa presença maravilhosa. Se você estiver esperando, presta atenção aqui que eu vou finalizar a mensagem dessa forma. Se você está esperando um grande fecho de luz aparecer na tua frente, presta atenção nisso aqui. Se você está esperando uma voz estrondosa chegar aos teus ouvidos e te convencer disso, eu quero dizer para você que em Gênesis capítulo 1, a Bíblia diz: haja luz e houve luz. A luz que você precisa já foi trazida, já foi enviada desde Gênesis capítulo 1. E a voz que você está esperando ouvir, a Bíblia diz que ele disse: haja e ouve.
dizendo o seguinte: antes do haja luz, houve cruz. Antes que Deus havia dito haja luz, Jesus já havia se disponibilizado para morrer, para perdoar os nossos pecados e nos dar vida e vida com abundância. Amém? Fique de pé em nome de